no balcão do ninho, Em Memória de Mim, do Victor Vallefort. Cara, muito doido que eu abri esse texto aqui, ele começou a mudar de português para inglês. O que não faz o menor sentido. Como assim, Lucas? É que todas as palavras estavam erradas, segundo o Word. Aí do nada ele começou a corrigir uma a uma, tá ligado? Carambola. Boa noite, William. Boa noite. Bora? Eram por volta de 3 da tarde. Uma energia carregada pousava sobre o recinto, estendendo-se como os dedos de uma mão perversa e sufocante. Tá. É um começo bem contemplativo, né? Não diz muita coisa. Vamos ver. Aturdido, o padre fez o sinal da cruz. Ajeitou o colarinho. Eu acho que assim, podia estar tudo junto isso aqui. Peraí, por que... não. Ô, Victor, você já é macaco velho, cara. Como é que você me usa tab pra dar espaçamento especial aqui, Victor? Porra, daí não dá, cara. Como é que dá espaçamento especial? Tá? Você vem aqui. Aí você clica em opções de espaçamento de linha. No espaçamento especial você coloca a primeira linha. E aí você define aqui normalmente para 1.25. Aí ele vai colocar o espaçamento especial. Isso aqui não dá para deletar de forma fácil. Tem que ser 1 por 1. Então se você cometer esse erro aqui, tá? Boa sorte aí com as horas alterando no seu livro inteiro de 300 páginas para ele ficar certo e não ser recusado por uma editora ou por um diagramador. Bora. Aturdido, o padre fez o sinal da cruz, ajeitou o colarinho e deu uma fungada das boas para tomar coragem, daquelas que a gente estufa o peito como um balão. Essa parte aqui é legal. Acode, ó minha Nossa Senhora. O pároco se arrependeu de pronto quando sentiu a quentura do ar rasgando pelos buracos das ventas. Ele bufou novamente e por pouco não pôs os bofes para fora. Era época de seca braba. Valha, meu Deus Todo-Poderoso, por que isso aqui tá aqui? Isso aqui deveria estar aqui. Tá, eu não entendi. Aqui tem uma descrição. Aí tem uma fala do padre, aparentemente. Ou isso aqui é tudo uma fala do Coroinha? Eu acho que é uma fala do Coroinha, né? Valha-me Deus Todo-Poderoso. O Coroinha, que ouvira tudo no corredor que ligava o quarto do padre à entrada do imóvel, perguntou preocupado, pronto para prestar socorro. Tá passando mal, é, padre? Apesar do furdunço, Ferdinando se recompôs. Tudo na santa paz, Josafá. Por favor, traz-me um gole que a garganta secou. Obrigado. Respondeu com a voz ainda trêmula pelo breve mal-estar. Aliviado, Josafá mudou de rota e foi para a cozinha cumprir o pedido sem demora. Ele, um jovem pardo de olhos escuros, órfão de pai, devoto de São Francisco de Assis, cuidava da casa paroquial há cerca de 1 ano e este era o segundo eclesiástico com quem ele trabalhava. Eclesiástico, para quem não sabe, é a galera do clero, né? No caso aí, o padre. Recém-transferido por carta emitida pelo Santíssimo Vigário, Padre Ferdinando, narigudo, magro e alto, com corpo frágil e destemperado para aquele clima forte, aceitara a missão de zelar pelo pequeno ministério em Exu. Ok, é um nome cabuloso para você ter uma igreja católica, né? Distante de seu histórico irrequieto na capital. No sertão, os dias eram escaldantes. Na semana anterior, enquanto alguns meninos brincavam perto do pátio da igrejinha para se distrair do clima, Ferdinando ouvia de longe as risadas. Quando se aproximou para ver a arte que estavam aprontando, escutou o menor dentre eles dizer que dava para fritar um ovo no batente da igreja. No entanto, assim que perceberam a presença do padre, os mais velhos o corrigiram, receosos. Ninguém vai fritar ovo na calçada da igreja não, seu padre. É brincadeira dele. O que parecia ser o líder do grupo assegurou e, dando um cascudo de leve no pequeno, a brincadeira foi encerrada. Entre risadas e empurrões, saíram todos correndo de volta para suas residências. As noites eram ainda piores, sem sinal de chuva, céu limpo, apenas frio,
frio como nunca antes havia sentido. O padre constantemente reclamava da forte variação de tempo em Exu. Certamente aquilo vinha ofendendo a sua saúde, e isso explicava os calafrios que vinham sentindo desde que se mudou. Dando 2 toques na porta que já estava aberta. Cara, isso aqui tá errado, mano. Eu não sei quem é que te ensinou isso aqui, Victor. Mas não se coloca uma descrição e depois uma fala. Não se faz isso. Tá ligado? Tá errado. Sua água, padre, Josafá anunciou entrando no quarto. O padre saiu do caminho para que o rapaz pudesse passar com uma jarra de cristal cheia d'água e um copo metálico, que foram postos sobre a toalha marrom que cobria a mesinha posicionada ao lado da cama. O jovem se virou de volta para o corredor. O padre estava de pé ao lado da porta e o observava trabalhar com as mãos enlaçadas, como um símbolo de gratidão. Obrigado, filho. Ai, de novo, cara. Obrigado, filho. Nossa, que aventura, que quentura, né? Não? Né não? Aqui seria uma exclamação, tá? O pároco serviu 2 copos cheios para si e deixou um pouco d'água sobrando, caso eu quisesse beber mais tarde. Por que ele serviu 2 copos? Por que ele serviu 2 copos? É só ele servir um copo e deixa o resto na jarra e depois serve outro. Por que ele serviria 2 copos? Ainda mais caso quisesse beber mais tarde, ele deixa a água lá, né? Que cara louco, mano. Por hora é só isso, obrigado. Já me sinto melhor. Vá, aproveite para descansar hoje, porque amanhã temos missa bem cedinho. Sua bênção, padre, Josafá rogou. Ferdinando pousou a mão sobre o ombro do jovem, fazendo o sinal da cruz. Vou nem falar mais nada. Que Deus te abençoe, meu filho. O coroinha desembestou para fora. Vai fechar, Josafá pensou alto. Se você quer colocar um pensamento, você deveria usar alguma outra forma. Não existe uma regra específica para pensamento. Pode ser entre aspas. Você pode colocar em itálico. Você pode colocar de diversas formas, tá? Não tem uma regra específica. Mas não use travessão. Porque se você usar travessão, vai ficar confundido com uma fala. Vai fechar, Josafá pensou alto. Não entendi. Ele ainda precisava passar na venda de seu alíbio para pegar um pouco de farinha antes de voltar para casa, onde morava com a mãe. Sentia a responsabilidade de cuidar do seu lar e, apesar de não fazer muito, ganhava alguns vinténs consertando sapatos ou quaisquer outros serviços que lhe oferecessem. Crescendo na dificuldade, foi aluno na escola da vida. Se não por dinheiro, às vezes trabalhava por um saco de farinha de mandioca, uma roupa de brechó ou um pouco de mistura para colocar no cozido. Ferdinando sorriu vendo a pressa do rapaz. Cara, eu não vou mais corrigir, tá? Mas fique claro que tá errado, tá? O travessão... A fala não pode vir junto da descrição. Não pode, ponto, acabou. Para que se avexar desse jeito, menino? Cuidado para não levar uma topada, o padre alertou. Entretanto, o aviso tardou. Josafá era ligeiro demais. Quando o padre botou a cabeça para fora... Outro padre? É o mesmo padre. Eu já tava imaginando lá na frente, no cara voltando pra casa, contando da vida dele. E do nada voltou. Quando o padre botou a cabeça pra fora da porta para ver que fim tinha levado o garoto, ele já estava chegando na outra esquina. Não demorou muito para que Josafá dobrasse por uma ruazinha de terra e o pároco o perdesse de vista. Enfim, a sós, o homem de batina passou o ferrolho na entrada e retornou para seus aposentos. Até agora não tem nenhuma história acontecendo, né? Mas eu tô intrigado pela escrita, então tudo bem. Lembrava-se sempre do choque que teve ao descobrir que os sertanejos dormiam com as portas de suas casas totalmente abertas. Viviam em um constante estado de alerta, sendo incapaz de descansar plenamente durante a noite, por se sentir vulnerável, estando à mercê da própria sorte. Além do mais, tinha também aquela sensação. Ferdinando, ainda que fosse um homem de fé, foi educado no meio dos perigos da sociedade urbana, em um espaço onde a vida flui em um ritmo completamente diferente. Régua, que fim do mundo, ó pai! Espia mesmo, pra que diacheira tinham que me enviar logo pra cá? Agora você usou aspas pra trazer um pensamento, né? Então, tá correto. Mas se você vai começar com maiúsculo aqui, precisa ver um ponto, né? Ele se questionava em pensamento, mas eu acho que não precisaria, não. Era só ser minúsculo. Consternado. Às vezes era como se ele fosse um estranho no meio das pessoas que viviam naquele pequeno povoado de Pernambuco.
Para as ribas de cima, além dos ajuntamentos de Bela Vista e Gamaleira, só se encontrava uma cidade maior lá para as bandas do Ceará, mas ainda assim tão interioranas quanto Exu. Solitário, Padre Ferdinando descobriu que é verdadeiramente mais fácil pregar sobre uma vida inteira de renúncias do que de fato viver o testemunho da palavra. O pároco se sentou na lateral da cama, ajustou a batina, secou a testa e exalou. Ah, que dia! Aqui, ó, faltou o famoso enter, né? Refletiu. Sacou a Bíblia que tinha na... Oxe, por que tem aspas aqui? Vai entender. Sacou a Bíblia que tinha na cabeceira e escolheu uma passagem sobre a comunhão. Isso aqui é aparentemente só a descrição, né? Para meditar e utilizá-la no dia seguinte. Orou o Pai Nosso na intenção de se sentir inspirado. Abriu o livro e uma passagem se destacou. Façam isso em memória de mim. Um clássico, né? E aqui falta um ponto. O eclesiástico meditou atentamente em cada uma daquelas palavras, encostou-se na cama, permaneceu em silêncio com os olhos fechados. Os minutos foram se passando e seu corpo cedeu ao cansaço repentino. Logo, sem perceber, navegou para dentro de um sonho profundo. Em algum momento, Ferdinando tomou consciência de que aquilo era apenas um sonho, embora não parecesse. Estava de pé no próprio quarto, diante da mesinha. Tinha em suas mãos o copo de metal que Josafá havia lhe trazido mais cedo. Mas algo não estava certo. Havia um desconcerto nas coisas. Os lençóis em perfeito estado, a jarra completamente vazia. Ferdinando tentou se mover. Acorda, ele repetia para si mesmo. O Augusto fez uma pergunta interessante. O que você acha de troca do para o pra na narração? Na maioria dos casos, eu acho que o pra ele faz muito mais sentido do que o para. Na maioria dos casos. Porque numa literatura contemporânea, você vai ter um contexto, muitas vezes, informal. Tanto do narrador com o leitor, quanto do diálogo, né, dos personagens uns com os outros. Na maior parte do tempo. Se o seu texto ele é informal na maior parte do tempo, você usar para pode trazer uma sensação esquisita para o leitor. Óbvio que cada caso é um caso, mas né, já que a pergunta era sobre a troca do para pro pra, eu acho que ela é super válida e muitas vezes mais comum, deveria ser mais comum ou é mais comum do que o para. Tá? O William até fez um comentário ali que ele aceita mudar o espaçamento especial no livro todo. Ele aceita, o William. O problema não é não é o espaçamento, é o tab. Mas me responde uma coisa. Quando você acrescentou o espaçamento de 1.25, ele... quando você colocou em 00, ele deletou todos os tabs que você tinha colocado? Isso eu nunca testei. O corpo do padre não respondia. Aquilo era um pesadelo, então não era algo mais. Era como estar preso em um sonho que não era seu. Ele não conseguia respirar. Ouviu passos lentos e pesados ecoando no corredor. Quem é que poderia ser? A alma não é verbo de sende, né? A alma de Ferdinando estremeceu. Não havia com quem estivesse, não havia como quem estivesse do lado de fora entrar sem forçar a tranca. E isto certamente não passaria despercebido. Foi desesperador, mas não durou muito. Os passos se distanciaram e aos poucos, ainda no sonho, o eclesiástico foi recobrando o movimento. Sentiu um alívio inexplicável. Colocou a mão sobre o peito, como se fosse aferir seus batimentos, mas lembrou que aquilo não passava de um sonho. Mas então, por que ele não tinha acabado? Esse então aqui dá pra manter, tá? Não é um problema não. Mas eu acho que deveria ser um ponto, porque eu achei que ficou muito repetitivo o fato de ter mas e depois o vírgula mas também. Talvez tirar o mas daqui funcione, não sei, dá pra testar. O padre escutou um rangido estridente e duradouro à medida em que a porta do quarto ia sendo aberta.
Memória de mim, memória de mim, memória de mim. Ouviu uma voz estranhamente conhecida. Virou-se para encarar a pessoa na porta e percebeu que na verdade estava olhando para si mesmo. Mas havia algo completamente diabólico no olhar escurecido daquela figura. O coração do pároco acelerou. Percebeu que havia acordado e logo saltou para fora da cama. Encontrou os lençóis desarrumados, a jarra d'água ainda mais da metade e o copo metálico no mesmo lugar. O padre queria certificar de que não havia mais ninguém além dele na casa. Ele conferiu as janelas da sala, a cozinha, o banheiro e, para não restar dúvidas, conferiu a tranca da entrada umas 3 vezes. Eram por volta de 1 hora da madrugada. Ferdinando não conseguia mais pregar os olhos. Tá, assim, o gancho final é o capítulo 1, né? O gancho final eu achei fraco. Porque dizer que o padre não consegue pregar os olhos no final não muda muita coisa, né? Não te deixa interessado pra ler o resto. É tipo, ele não conseguia pregar os olhos porque teve um sonho ruim, beleza. O que vai acontecer no próximo capítulo? Pô, não sei, mas também não tem nada que eu queira descobrir aqui. Porque é só um padre que sonhou. E no sonho dele, eu não vi nada que tenha me causado alguma curiosidade, assim, tipo... ele viu ele mesmo diabólico. Então quer dizer que ele, na memória, né, memória de mim, ele no passado cometeu atrocidades. Será que não era melhor colocar algo mais claro da atrocidade que ele cometeu? É um clichê onde o padre é pedófilo? Então coloca uma criança. Coloca ele criança. Sei lá, entendeu? Não é clichê, não é um padre pedófilo, é um padre assassino. Ele matou alguém. Aí mostra ele com as mãos sujas de sangue, entendeu? Só mostrar que ele tá com um olhar diabólico não me traz uma curiosidade do que ele fez. Pra mim, pelo menos, não trouxe. E o gancho final é bem ruim, né? Eu acho que o gancho final precisa ser repensado. Como é que você vai fazer o leitor querer ler o próximo capítulo nessa última frase aqui? Me parece ser uma história de horror, ou suspense, talvez, que se passa no Nordeste e o alvo é um padre. No Nordeste não, em Pernambuco, né? E o alvo é um padre. Bacana, interessante sim. Tá uma tendência a trabalhar com padres. Não sei qual que é a pegada, mas já é o 3º livro de padre na mesma semana que eu vejo. De terror, inclusive, os 3 de terror. Mas deve ter algum motivo, né? Algum rolê do público aí, gostando mais de padre, de terror com padre e tal. No geral, a minha nota pro texto, cara, é uma nota 6, porque eu não consegui encontrar ainda a argumentação da história, né? O porquê que a história ela merece ser lida. Eu vou fazer o teste que o William falou pra fazer. Colocar em nenhum, tá? Um nenhum não funcionou. Se eu coloco primeira linha 0, também não funciona não. Tentar diretamente aqui. Nenhum. Não funciona. Primeira linha. 0. Não funciona. Tá, vamos tentar colocar primeira linha. 1.25. Então aí que tá a parada. A parada não é colocar o 0, a parada é aplicar o espaçamento especial. Que glória, né? Então quando você aplica o espaçamento especial, ele ignora os tabs e ele aplica e os tabs desaparecem. Ótimo, 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 ótimo. O texto já valeu muito por causa disso, viu? Ô William, mandou bem, mano. Mandou bem. Bom teste e obrigado por contar pra gente que no teste o tab não precisa ser deletado 1 a 1. Vai salvar uma galera aí, com certeza. Bom, enfim, essa foi a análise desse texto. Eu acho que vale a pena trabalhar em cima dele sim. História de terror, história com padre. Não acho que deveria ser um livro muito grande. Os personagens, o que foi apresentado pra gente até agora, tem uma profundidadezinha, então acho que vale a pena ser trabalhado sim. Mas a história em si, eu não sei qual que é direito, não me pegou, tipo, não continuaria lendo sem ler uma sinopse. Se eu lesse uma sinopse e ela fosse interessante, aí eu poderia continuar lendo pelos personagens e tal, porque tá bem escrito, só não tem a visão, entendeu? Falta aqui o que eu digo volta e meia, que é uma qualidade complicada
de você explicar como fazer, como desenvolve, que é a visão de escritor. É saber o que contar em cada lugar. Tá bem escrito? Dá para entender tudo o que está escrito aqui? Dá. Tem personalidade? Tem também. Mas eu não sei qual é a história que eu tô lendo, eu não sei para onde ela vai e eu gostaria de saber. Entendeu? É isso que para mim faltou.